Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal A Arte de Viver. Eu sou Paulo Lima, ou através do meu nome iniciático, fornecido pelos meus mentores diretos, Zef K. Estamos aqui num trabalho, num desenvolvimento de um conhecimento, de uma conexão maior, que é voltada ao código de Jesus. E você já sabe, o código de Jesus é: eu sou como Jesus. Esse código implícito nestas palavras, nesta expressão do amor maior de Jesus Cristo por nós, ele a priori pode parecer muito simples, como tudo, na verdade, o que foi ensinado por Jesus Cristo. Jesus é essa força, é essa potência que, para muito além de apenas, e eu digo apenas porque para ele isso certamente é nada, para muito além de dividir os tempos, ele trouxe uma mensagem de ruptura, uma mensagem de expansão de uma consciência maior, quebrando as tradições daqueles modelos anteriores. Ao nos conectarmos com este trabalho de Jesus Cristo, ao nos conectarmos com essa força de eu sou como Jesus, eu percebo que nós somos lançados a um desafio ampliado, um desafio que, para o comum da humanidade, que todos estamos nesse comum da humanidade, ele às vezes passa desapercebido. Nas nossas ações diárias, no nosso cotidiano, por exemplo, lavar louça, por exemplo, varrer a casa, por exemplo, limpar o seu quintal. Ontem eu me dediquei, tinha programado fazer 3 gravações, e fiz uma que de repente tocou no meu coração de fazer a poda das plantas no jardim, que tinham sofrido o impacto das chuvas, então elas estavam todas esgarçadas. Minha mãe aqui, quando morava conosco ainda, essa casa que era o amor da existência dela, o resultado de todo o trabalho de uma vida, ela fez questão de construir um jardim, e do jeito que ela sabia, do jeito que podia, ela foi plantando, pegava uma semente, jogava e simplesmente jogava mesmo, quase que aleatoriamente, e o jardim cresceu e é bonito, tem mamão, tem... Isso num quintal não é muito grande, quintal padrão, né? E aí tocou no meu coração de fazer essa poda. E aí na minha cabeça ficou, mas eu tinha me programado para gravar mais vídeos, para concluir todo esse processo. E o meu coração entendeu isso no momento, e eu fui e comecei a fazer a poda. Fiquei ali por quase 1h30, 2 até, e foi um negócio espetacular, porque como a nossa alma, a nossa centelha divina sabe o que nós precisamos, o contato com a terra, o contato com as plantas, a extração de a remoção, na verdade, o redirecionamento de algumas plantas que, por serem rasteiras e com espinhos, elas acabam sufocando outras, No momento em que eu me furava com espinho, essas coisas, eu senti uma gratidão imensa, uma conexão numa atividade teoricamente simples. E o código de Jesus é assim. Por trás
dessa simplicidade, eu sou como Jesus, há implícito uma profundidade imensa. Porque o nosso racional, a mente pequena, não a mente, como nós já falamos aqui, a mente única, a mente de Deus, ela traz para nós obrigações, como as atividades que nós desenvolvemos, que elas precisam ser obrigatórias. É uma força que nos move e que tem que ser obrigatória. Quando nós começamos a nos conectar com essa vibração, com essa essência, com essa radiância, com esse tom radiante de Deus, nós compreendemos que há algo muito maior nesta simples expressão. Ser como Jesus requer de nós um despojamento da racionalidade humana, daquilo que nos fizeram acreditar desde pequenininho, quando nos apresentaram um Deus, como já falamos aqui, e sem nenhuma crítica a quem usa professar isso, mas talvez não tenha compreendido a dimensão maior de Yeshua no mundo. Talvez nos falte, dada essa confusão que nos é imposta desde o nascimento, que somente essa racionalidade é que nos conduz. Mas nesse exemplo que eu citei, por exemplo, de varrer a casa, não como um gesto automático por uma obrigação de limpar a casa, mas varrer a casa como um gesto de gratidão, de manter o ambiente harmônico. A louça, por exemplo, quando você lava a louça, pela gratidão profunda que te coloca naquele momento, de saber que se você tem louças para lavar, significa que você teve naquelas louças a sua alimentação. E que grande obra é essa que nós temos de agradecer pelo alimento diário, e quem nos dá esse alimento diário é o Criador, é Deus, a única fonte existente. E essa expressão do amor de Deus, através não só do alimento, mas do teto, da casa, das paredes, de tudo o que nós temos materializados em nossa vida, em nossas vidas, melhor dizendo, é para comprovar que esse Deus, o único Deus, não há outro, e essa concepção monista, ela nos permite sentir Deus dentro de nós, vivendo em nós e através de nós. E esse é, talvez seja, o grande receio das religiões fincadas num Deus ainda cheio de ira, que pune, que condena, num Deus que expressa a sua presença humana através da dor. E Jesus veio neste momento para nos libertar disso. Deixa eu fazer uma pausa aqui para o amiguinho latir ali, peraí. Retornando, eu não vou editar, vai ficar com esse corte. Estamos entre amigos aqui, entre pessoas que estão buscando uma compreensão maior, e isso é apenas um detalhe. Como eu dizia, essa compreensão desse Deus que naquele momento histórico era implacável, e muitas tradições ainda continuam com esse Deus implacável, que não representa de fato
a presença do único Criador. E Jesus Cristo é essa ruptura. Jesus Cristo, ele é essa força, essa potência, esse amor. E ele expressa esse amor em toda a simplicidade. Quando ele nos ensina que nós somos deuses e que através da fé nós podemos fazer coisas similares ao que ele fez e muito mais, eu começo a entender gradativamente no meu interior, na minha maneira de enxergar o mundo, que, como nos indica o título de hoje, confie no anel de proteção, de que nós, de fato, quando começamos a entrar neste universo, começamos a desenvolver uma consciência crística muito maior, nós estamos num invólucro. É um anel, não como esse que eu tenho, mas é um anel que nos envolve, um campo eletrônico, um campo de energia que nos envolve e que nos protege. O salto de compreensão para saber, não é só entender, mas saber que a proteção divina está cuidando de cada um de nós, que ele sabe o seu nome, ele sabe o meu nome. Ele compreende isso ele nos incita, a compreender isso com a amplitude da nossa centelha divina, criada à sua imagem e semelhança. Mas a imagem e semelhança não da forma, não da materialidade, porque esta materialidade é ilusória. O ego, o sistema, imputa a você, a mim e a todos os que estão vinculados a esse sistema uma ideia de viver com base no medo, cuja pena maior é a perda da existência, a perda da vida física. Mas como que nós podemos perder algo que nós não temos? Nós estamos de passagem neste tempo. Esta temporalidade cíclica que se repete a cada ciclo até que nós possamos de fato aprender toda a lição e praticá-la, eu sou como Jesus, e praticá-la no nosso cotidiano. Nós temos ainda uma escalada muito forte, como nós vamos ver ainda hoje, uma escalada de Jacó que é um processo de ascensão natural. Todo o poder do Criador está dentro de você. Parece, para alguns, uma heresia falar isso. Mas esse Deus de amor, esse Deus de vida, esse Deus de abundância, cuja energia e radiância e vibração nos conecta a todos os dias da nossa existência, é que mantém a nossa vibração diária, a nossa harmonia diária. E ter ou não ter coisas do mundo, num determinado instante, perde o foco, perde o interesse. É natural a você, é natural a mim, a qualquer pessoa, que quando nós começamos a nos embrenhar por este caminho, as resistências naturais do meio, das pessoas com quem nós convivemos, de outras pessoas que nos enxergam, elas vão acontecer e vão colocar à prova aquele seu momento de desenvolvimento. É quase como se estivesse gritando para que você retornasse à condição anterior. A condição anterior onde você acatava tudo aquilo que lhe era empurrado de maneira natural.
mas há uma resistência maior. E você já sabe qual é, porque se você está nessa lição 16, você já ouviu isso. Há uma resistência maior. E a resistência maior está dentro de nós. Através dessa mente egóica que aprendeu tudo isso que lhe foi ensinada durante 5, 10, 15, 20, 50, 80 anos desta passagem que nós estamos tendo aqui na Terra. Perceba, o convite de ser como Jesus, novamente, é um convite para uma ruptura. De você compreender que na sua presença, na presença do Criador, nada lhe falta. É impossível faltar alguma coisa. E nenhum mal pode lhe atingir. Você é envolvido, nós somos envoltos, melhor dizendo, por um escudo de proteção natural que nada pode nos atingir quando de fato nós entramos nessa frequência. Em muitas oportunidades, e você talvez já tenha vivenciado isso no seu caminho, na sua jornada, nós enfrentamos uma resistência natural em que parece que tudo à nossa volta desaba. Parece que as coisas não funcionam mais. E o ego, o meio, as pessoas, os seus amigos, seus parentes íntimos, vão lhe dizer que você está ficando maluca ou maluco. Como assim? Você está rejeitando tudo isso que lhe foi ofertado durante toda a sua vida? E isso, em alguns instantes, causa dor, desconforto, indecisão, questionamento se aquele caminho que você está seguindo é o mais adequado. A expansão da consciência, é um caminho sem volta. Porque quando a nossa alma experimenta, quando ela começa a beber, a centelha divina começa a beber da fonte, se alimentar daquilo que vem direto do Criador, nós criamos este campo de proteção, mas pense que para você criar um invólucro, este anel sugerido de proteção, você vai precisar destruir as barreiras do modelo anterior. E é impossível se reformar uma casa sem destruir parte ou totalmente aquilo que foi construído anteriormente. Não nos é possível fazer isso. Porque se as bases não forem reestruturadas, a casa vai ruir e vai se retornar ao padrão anterior, mesmo que a nossa consciência já tenha dado um salto. E aí é que há uma dicotomia. Porque eu tenho uma referência de um modelo superior, de um modelo maior, verdadeiro, que eu sinto que é verdadeiro, que toda vez que eu me conecto a ele, eu entro em estado de graça, convivendo com um modelo medíocre em que eu vivia anteriormente. Aceitando, por exemplo, o padrão da escassez como algo natural. E nós já vimos, você já viu, se você chegou a essa aula 16, que a escassez não existe. É impossível a escassez na vida de uma pessoa que é conectada a esse poder supremo. Não é possível. A menos que você convide a escassez para viver em sua vida. Ao contrário disso, eu li uma frase hoje no canal a respeito de uma meditação que eu tenho lá de uma amiga, não vou citar o nome porque não é o caso, mas ela diz que o dinheiro é o caminho para a minha liberdade.
Eu inclusive sugeri no comentário logo abaixo que talvez se ela invertesse a frase, o resultado seria mais eficaz. A liberdade é o caminho para o dinheiro. O dinheiro é um efeito, ele é uma consequência de se conectar, de viver essa liberdade proposta por Jesus Cristo. É esse poder que emana dentro de nós, que, uma vez conectados à fonte suprema da criação, elimina a concepção dos dois poderes que disputam as almas no mundo. E quais são esses dois poderes? O bem e o mal. A concepção de bem e mal, ela é uma concepção, eu não vou citar, mas é uma concepção pervertida para, de fato, perder as almas. Porque a dualidade necessária no mundo físico, por conta das polaridades, tanto positivas quanto negativas, ela ainda é necessária neste mundo em que nós vivemos, que nós criamos, essa realidade que nós criamos, ela é uma ilusão. O exercício da densidade é conceber e se desencantar com este mundo em que nós vivemos. A hora que nós quebramos esse encanto, quebramos a ilusão, quebramos o princípio de domínio da nossa consciência por seres externos e passamos a viver conectados à presença de Deus, à onisciência de Deus, à onipresença de Deus, através dos ensinamentos de Jesus Cristo, nós, de fato, eliminamos as barreiras da manifestação. E a manifestação acontece de modo natural. Não há nada sobrenatural. A você que é médium, que vê espíritos, que cria fenômenos plasmáticos e tudo, você sabe, se desenvolvido está, que a relação com o mundo da espiritualidade não tem nada de sobrenatural. Nada, absolutamente nada. Insisto nisso. Não são pessoas especiais que receberam dotes especiais. Todo o médium desenvolvido é assim porque necessita, por visão missionária ou por visão kármica, agir em prol, em benefício do desenvolvimento das centelhas divinas do Criador. Nós estamos aqui para servir a Deus. Não existe outra função. O propósito existencial, nós já falamos isso anteriormente, o propósito existencial de toda a centelha divina é servir ao Criador. Na próxima lição, nós vamos falar sobre um aspecto mais profundo, que é fazer o bem a todos. Então, servir a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Não se restringir aos aspectos mundanos, mas usar os aspectos mundanos para servir ao Criador, para despertar consciências. E como se desperta a consciência, por exemplo, através de uma ação policial, prestando um serviço direcionado na contenção do mal, no mal em que a sociedade ainda aceita que deve existir. Nós falamos na lição anterior que se ocorrem situações de manifestação de escassez, de mendicância, de pobreza, de dor, é porque a consciência coletiva ainda aceita isso como um processo natural. No momento em que nós virarmos esta chave,
isto acaba. Ainda que de modo gradual, mas isto acaba. E esse aspecto, meu amigo de novo, e este aspecto ele é importante para que nós possamos compreender de fato que Deus é amor. E quando nós vivemos a presença de Deus em amor, nós podemos sentir que nós temos a proteção, esse anel protetivo. O ego, ainda manifesto nas nossas existências, ele precisa da manifestação da energia obscura. Mas com o passar do tempo, eu vou ver se ele vai continuar e eu paro. Com o passar do tempo, ele vai sendo doutrinado a se colocar no lugar dele. E esta energia obscura para de ter uma pressão tão forte. Ela não é eliminada por completo de novo, porque na densidade nós precisamos dessa estrutura egóica para manter a personalidade aqui nesse momento da eternidade. Ou essa identidade temporária, como nos ensina aqui Pai Malaquias. É esse aspecto que nós precisamos compreender. Ao saber que não há nenhum poder além de Deus, naturalmente esse poder do ego vai definhando, vai diminuindo, vai sendo reduzido. Mas por isso que Jesus nos orienta a orar e vigiar sempre, que é o que nós comentamos recentemente, acho que na última ou na penúltima lição, que é preciso desenvolver um estado de autoobservação permanente para sentir em si próprio o que está sendo manifestado, se é uma força que vem de você ou se é uma força de alguma vibração externa, de alguma parte do exterior que está buscando trazer a sua atenção. Perceba que o medo, como instrumento de dominação, ele sempre foi utilizado e ainda é utilizado. Se você bebe da fonte dos noticiários, das grandes mídias televisivas principalmente, você precisa tomar um cuidado muito grande com aquilo que você está recebendo. Porque subliminarmente o que você vai enxergar ali, o que você vai ver ali, sempre está focado em levar o medo, o domínio da sua consciência através do medo. Em qualquer informação, informações distorcidas o tempo todo, compradas, vamos assim dizer, por quem tem o domínio do sistema para que você continue aprisionado. Para que você continue aprisionada. Não estou dizendo para você não se informar. É diferente se informar do que ser manipulado por esta mídia porca que está aí. É esse aspecto que nós precisamos tomar cuidado. Porque até no texto bíblico, se você buscar, eu fiz uma pesquisa antes, quando eu fazia as anotações, e eu perguntei para o pai Google lá, disse quantas vezes a expressão não temas ou não temais é citada nos evangelhos, desde o Antigo até o Testamento de Jesus Cristo, até o Evangelho de Jesus. E aí eu até fiquei surpreso porque eu não tinha essa informação, talvez você já tenha, talvez você já tivesse. Eu fiquei surpreso, são 366 vezes. Fui buscar em outras fontes para confirmar e realmente me parece que é isso mesmo. Eu particularmente não contei, lógico. Mas me parece que são 366 vezes. Uma para cada dia do ano, incluindo
por exemplo, este ano que nós temos, que é o ano bissexto. Então, já vem este alerta desde sempre. Porque esta energia concentrada no medo, ela elimina a sua conexão, ela reduz gradualmente a sua conexão com o Criador e faz você acreditar naquilo que não existe, na realidade que o sistema quer que você aceite como natural, como normal. Quando você se empossa da coragem, você se apossa, toma posse da coragem de Deus, do conhecimento de que Deus vive em você, de você saber da existência dele dentro de você, através de você e em tudo o que você toca, você cria este anel efetivamente de proteção. E veja como isso é maravilhoso, porque neste ponto o amor de Deus se manifesta. E nós passamos a ver o mundo com muito mais serenidade, com muito mais tranquilidade, com muito mais amorosidade. Não restrito a aspectos de limitação por idade, de 10, de 1 ano, 2 anos, meses, até 100, 120, 130 anos. Não importa o momento em que você descobre Deus. A ruptura que Jesus prometeu, ela envolve aspectos maravilhosos, porque algumas pessoas maldosamente pervertem o texto do Evangelho quando Jesus nos informa que se você, à beira da morte, aceitar a palavra de Jesus, a palavra de Deus, ainda usa essa expressão, não gosto dela, mas os seus pecados serão perdoados e você habitará o reino dos céus. O que ele quer trazer na minha forma de entender, que talvez não seja a que você aceite, a que você compreenda, mas na minha forma de entender, o que quer dizer essa passagem? Olha, não importa quantos anos você tem, o teu momento de despertar é agora, caso ainda não tenha acontecido. De voltar-se a Jesus como um instrumento de libertação da consciência humana. Aqui esse quadro, né? Tá aqui, ó. Eu adoro ele. Na verdade, ele era da minha mãe. E com a partida dela, os meus irmãos vinham descartar, já estava prestes a ir para o lixo quando eu vim habitar a casa, e ele estava lá entre as coisas que estavam maltratadas. Eu recuperei ele, dei um trato, e é exatamente a cena de Jesus batendo na porta, que cita aquela passagem: eu estou à porta e bato. A todo instante ele está à porta e bate. Se nós estivermos com os nossos ouvidos espirituais abertos, nós ouviremos a mensagem. Nós poderemos, com a graça de Jesus Cristo, nos conectar às suas palavras, à sua essência, e viver essa experiência com Ele aqui no plano da Terra. E quando for o momento da nossa partida, e ela virá, que nós estejamos mais preparados para reconhecê-lo, para poder olhar em seus olhos muito além dessas imagens que nós temos, que ninguém tem a convicção clara, mas para olhar nos olhos de Jesus Cristo e sentir o amor
interminável, eterno que Ele tem a cada uma das pessoas. A intensidade de Jesus em nos despertar é tão grande que Ele comanda. E aí, isso é uma quebra de paradigma que talvez você aceite, talvez você não aceite, que Ele comanda as naves espaciais que contornam o planeta Terra. Ele comanda Ashtar Sheran, Ele comanda Arcanjo Miguel, Ele comanda Comandante Pena Branca e instrui, direciona como devem ser feitas as revelações para que estas revelações sejam absorvidas pelo maior número de pessoas possível. E quando da sua chegada, quando do seu retorno, que ninguém consegue precisar, estas essências, estas centelhas possam de fato retornar a Ele, retornar ao Pai, ir para a morada de Deus. Há uma passagem, um salmo que eu particularmente gosto muito, que é o Salmo 91. Aquele que habita à sombra do Altíssimo. Deixa eu pegar aqui. Para não incorrer em erro. Este é o meu salmo, o livro de salmos que eu trabalho. Ele é traduzido diretamente do hebraico. Então ele nos facilita essa conexão. Deixa eu pôr o suporte técnico aqui. E ele diz, diferente do que os textos tradicionais, ele diz: quem quer que se sente no refúgio do Altíssimo morará à sombra do Todo-Poderoso. Eu direi do Senhor, Ele é meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, eu confiarei nele. Para que Ele te livrará do laço da armadilha da peste devastadora. Com suas penas Ele te cobrirá e sob suas asas tu estarás protegido. O escudo e a armadura serão sua verdade. Depois ele segue. Nós vamos pensar em conjunto sobre esta passagem. Se eu estou à sombra do Altíssimo, protegido por este anel superior, por esta força superior, significa que nada do mundo pode me fazer mal. O corpo pode até ser desfeito. Podem eliminar o corpo físico. Podem tentar criar sistemas de aprisionamento. Mas, habitando na casa do Altíssimo, eu estou livre. E Jesus nos disse, na casa do meu Pai existem muitas moradas, inúmeras moradas, incontáveis moradas. E se eu estou em uma das casas do meu Pai, do reino de Deus, que é este reconhecimento dentro de mim, que Ele vive em mim, que Ele me transforma diariamente, não há que se preocupar com absolutamente nada. Não existe mal no teu caminho, não há problemas na tua vida, não há problemas com a tua lei, não há perda, nem falta, nem ausência, nem privação, nada, absolutamente nada. Cada degrau, como eu já disse, que nós subimos na escada de Jacó, como ele cita, é um degrau de ascensão de consciência, de elevação do nível de energia e de vibração para a sua vida. Na cultura racional, através do livro Universo em Desencanto, sugiro que você tenha contato com essa obra. Ela traz muitas verdades. Ele diz que nós vivemos aqui neste universo encantado, que nós descemos por querer experimentar as densidades da Terra, nós fomos descendo, vivíamos naquilo que
por alusão, pode se correlacionar com o paraíso, com o Éden. Vivíamos naquilo e fomos descendo, experimentando, densificamos até chegar nesse ponto em que nós estamos. Mas este não é o mundo real, não é o mundo verdadeiro. Nós vimos há 2 ou 3 vídeos anteriores que falava sobre as realidades. A realidade que você escolhe viver é a realidade que você viverá. Se você aceitar e acreditar nos modelos que lhe foram ensinados, impostos a você por toda essa tradição que está aí, você aceitará ser sofredor com naturalidade. A vida é assim mesmo, assim que Deus quer. Deus deseja isso para mim, eu vou aceitar isso de uma maneira. Jesus, através da expressão da sua vontade, nos propõe uma ruptura a esse sistema. Que não sejamos prisioneiros da letra da palavra. E Paulo, futuramente, já depois, se eu não me engano, é na carta aos Coríntios, não tenho certeza, depois dá para procurar isso. Ele nos diz que a palavra mata e o Espírito vivifica. Se nós ficarmos aprisionados a este modelo que nos foi ensinado, a morte é certa, porque passa-se a acreditar na morte. Quando Jesus vem trazer, e o tempo todo não teve como ser ocultado ou como ser transformado isso na escrita ou nas traduções dos evangelhos. Mas o Cristo o tempo todo nos ensina, Jesus nos ensina que não há morte. Beba a água da vida que eu lhe ofereço e não morrerás. Não terás sede novamente. Eu insisto nisso porque a totalidade que o Criador manifesta através da presença de Jesus Cristo como modelo perfeito, como ensinamento perfeito a ser seguido por nós, ela traz a libertação do encanto. É isso. E a libertação do encanto nos abre um leque de possibilidades infinitos. É absurdamente infinito. Eu digo isso porque eu sinto isso na minha vida cotidianamente. No momento, mais precisamente agora, em outubro, novembro de 2023, que de fato algumas coisas começaram. Olha só, eu estou nessa seara espiritual, de busca espiritual, talvez eu possa dizer desde os 5 anos de idade, quando as minhas primeiras percepções extrasensoriais começaram a se manifestar. 4 e 5 anos, 6, por ali, em que eu comecei a questionar Deus. Eu morava ali na região de Itaquera, na igreja no bairro de Itaquera, lá no centro de Itaquera, né? E uma vez a minha mãe me levou numa igreja, eu acho, ou foi num batismo ou no casamento, eu não tenho muita precisão sobre isso. Mas eu lembro que, pequenininho, nós entramos na igreja, a igreja de Santana, no bairro, no distrito de Santana, ali em Itaquera. Não é no bairro de Santana. É uma capela, né? Eu achava uma igreja gigante, mas você vai lá hoje, você observa, ela é pequenininha. Está até desativada, se não me engano, mas a capela continua lá. E eu lembro que eu entrei nessa igreja pequeno e eu comecei a ter percepções, né? Olhava para as estátuas, Pedro, né? Os santos e tudo. E assim por trás delas, no entorno delas, eu via luminosidade. E eu lembro que eu perguntei à minha mãe na época, ela certamente não tinha essa percepção, e ela não soube me explicar, não sei o que, é coisa da sua cabeça. Ali, naquele momento, começou a causar já os primeiros incômodos, depois com visões, vultos, auras, enfim, tudo isso. Mas
quando nós começamos essa descoberta, muitas vezes nós achamos que isso vai se resolver em meses. Então eu estou dizendo que desde os 5 anos para cá, de estudos, de busca, de acertos, de erros, de frustrações em alguns lugares, de conexões em outros, e agora eu tenho 59 anos, no final, depois de ter completado 59 anos, eu deu um clique que parece que tudo juntou. Até ali eu havia escrito 9 livros, né? E de repente, uma conexão com os anjos, uma orientação da criação, por exemplo, das meditações diárias que você vê, começou a fazer num processo contínuo uma série de pequenos despertares que de início, como eu disse já, causam quebras de crenças e modelos anteriores. E você duvida, porque o ego vai fazer isso com você. Ele vai questionar esse novo estágio de consciência que você está se propondo. Nossa, sinto que estão tocando aqui na minha cabeça agora. Ele vai direcionar um novo estágio de consciência para você. E o ego, na verdade, ele vai questionar este salto que você está querendo dar. E nesse momento, por força da matéria, por força da carne, você vai duvidar. Isso é muito comum. Não significa que precisa ser assim com todos, mas é muito comum. E à medida em que nós avançamos neste processo, eu senti, agora relatando o que eu senti, um encouraçamento. É como se o manto de Arcanjo Miguel, as asas de Arcanjo Miguel, de Gabriel, de Uriel, de Rafael, enfim, de Tzadkiel, que é um lindo, nos envolvesse, me envolvesse e gradualmente fosse permitindo que a minha consciência, já com toda essa experiência, fizesse uma ruptura de fato com o modelo anterior. E o modelo anterior vocês podem acompanhar nos vídeos do canal. Frases de repetição, mantras, meditações, em momento algum, até aquele sagrado momento, eu vou chamar assim, por exemplo, eu me atrevia a falar de Umbanda conectando com Jesus Cristo. Eu não falava de ET, ou de alienígenas, ou dos irmãos intergalácticos, conectando com Umbanda, conectando com Jesus Cristo, conectando com tudo isso. Era como, para mim, se houvesse um paradigma a ser vencido. É como se houvesse uma barreira autoimposta, ninguém me impôs isso. Eu tenho o meu mestre a quem eu sigo. Mas é como se fosse uma barreira autoimposta. E que naquele instante, por que eu nunca fiz isso? O reino místico de Deus nesse momento já estava escrito, o livro que está em análise na Madras, ele já estava escrito. E uau! Por que eu nunca falei sobre isso? E aí abriu-se essa porta. E quanto mais eu me permitia trazer esses conhecimentos, aceitando me expor e sofrer questionamentos de toda a ordem, como tem acontecido, mas esse encouraçamento através das asas dos anjos
desse anel de proteção, ele vai garantindo que eu possa continuar a transmitir esse conhecimento. Alguns podem aceitar, outros aceitam parcialmente e outros renegam. Está tudo dentro do script. Eu queria pegar aqui, eu até já havia separado, é sobre isso que nós estamos falando. Já estamos em 50 minutos quase. Há uma sabedoria desenvolvida por Masaharu Taniguchi, que é a Seishonoye. E a Seishonoye é uma cria do Arcanjo Miguel. Vamos chamar dessa forma. É orientação do anjo Arcanjo Miguel, do Arcanjo Miguel. Então, de novo, olha, percebam as conexões. Você que talvez não tenha ainda tido a experiência de ir na Seishonoye, eu recomendo, vá. Recomendo mesmo. As preleções ali no Jabaquara são maravilhosas. Então, esse livro, Preleções sobre a Sutra Sagrada, ou a chuva de néctar da verdade, ele é, muita sabedoria implícita. Mas por que eu peguei isso? Na Sutra Sagrada há uma passagem, na chuva de néctar da verdade, é uma passagem que diz assim, vamos pensar, amor absoluto, é uma passagem, amor absoluto, isto é a grande vida, sendo esta a natureza verdadeira do Deus absoluto. Quando Deus se revela, realizam-se o bem, a justiça, a misericórdia. Por si se instala a harmonia, ajusta-se cada um em seu respectivo lugar, e não há disenções. Não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. Deus é o todo de tudo. Sendo Deus o todo e o absoluto, não há nada além de Deus. E continua. Chuva de néctar da verdade, para mim, é uma expressão da presença de Jesus Cristo em todos os segmentos da humanidade. A Seishonoye, segundo a tradição, ela nasceu no Japão. E vejam a bênção de Jesus Cristo, emanando de si em todos os continentes e em todos os países do mundo o tempo todo, impulsionando cada alma a ser como ele em todos os ambientes, para que todos possam conhecer e se aproximar do Evangelho, se aproximar da sua mensagem, onde quer que esteja. Então, é esse o aspecto primordial dessa mensagem de hoje. Ser como Jesus Cristo. Esse é o código. E que gradualmente, respeitando as nossas potencialidades, nós possamos dar um salto, dar outro salto, dar outro salto, dar outro salto e chegar a essa compreensão maior. É simples de fazer? É. Terás dificuldade? Sim. Poderás suplantá-las? Sim. Busque apoio em conhecimentos que lhe conectam e não se sinta só. Esta não é uma jornada exclusiva sua. Todos aqueles que estão no caminho do despertar real, neste momento de transição do planeta Terra, em que o casco já está preso aqui, mas a Terra verdadeira da nova realidade já está se descolando, é como se houvesse uma intersecção ainda, né? Os remanescentes estão sendo buscados para habitar essa nova consciência desse plano maior.
E Jesus é essa ruptura. Jesus é o instrumento dessa quebra. Assim, nós avançaremos então para meditação, para reflexão. Eu tenho lido alguns comentários nos vídeos das primeiras aulas que não é simples fazer. Aceitar a crença de que é difícil é um despertar que nós precisamos ter. Porque a dificuldade está na limitação que nós aprendemos. Ainda que no cotidiano nós não consigamos fazer tudo aquilo, nós estamos nesse caminho. E que eu faça um pouquinho, que eu consiga avançar um pouquinho, já é esse estágio. Quando, assim como já está acontecendo, quando os portais dimensionais forem todos abertos simultaneamente, a nossa consciência, ou melhor, a consciência que não estiver preparada para compreender isso, ela pode entrar em parafuso. Por isso, busque o conhecimento seguro, busque a sabedoria, busque a verdadeira mensagem de Jesus Cristo. Há um livro profundo, muito profundo mesmo, que não é de conhecimento da grande maioria das pessoas, que é Pistis Sophia. Veja, se você buscar compreender as mensagens que ali estão, você vai começar a quebrar os seus paradigmas. Ou a própria Bíblia, os próprios evangelhos na concepção que está aí. Quanto mais antiga a edição, melhor. Porque as perversões nas traduções, nas alterações, a bel prazer de quem se interessava por isso, elas não estão tão acentuadas. Mas Jesus é esse caminho. Jesus é essa verdade. Jesus é a vida, a água da vida, a fonte que emana vida sem parar. Que sejamos, então, multiplicadores da palavra dele. Para quem quiser ouvir, não insista. Apenas uma recomendação, se você quiser fazê-lo, é a sua decisão. Mas não insista em entrar em discussões com pessoas que não querem. Se você puder fazer uma introdução e perceber o nível da conscientização, está tudo bem. E a pessoa não aceitou, está tudo ótimo, tranquilo. Sigamos o nosso caminho e que possamos levar a mensagem. Mas se não aceitar, também está tudo certo. Na meditação, na reflexão, siga em frente com um sentimento de força, sabendo que o poder da sua alma e a aura protetora que envolve o trabalho do Cristo sempre são dignos de confiança. Essa é a reflexão. Siga em frente com esse sentimento de força, sabendo que o poder da sua alma e a aura protetora que envolve o trabalho do Cristo sempre são dignos de confiança. E a meditação começa com uma pergunta. Eu hoje vou fazer ao contrário, não vou ler. Eu vou deixar para você aí, para que você possa refletir sobre ela. Combinado? Em nossa oração final, ao Cristo, ao amado Cristo, a Jesus, ao doce Rabi da Galileia, ao amado Jesus que caminhou por esta terra, expressão do próprio Criador, do hálito de Deus, a emanação da consciência para que nos trouxesse a boa nova, a boa mensagem.
e que até hoje nós ainda não a conhecemos profundamente. Que esta presença de Jesus possa lhe conectar, abençoar os seus dias, chegar ao seu coração, abençoar a sua família, trazer a clareza necessária para a transição deste momento oportuno. Quanto mais vida nós tivermos, mais a nossa consciência poderá exaltar o Senhor Deus. Esse Deus poderoso que é puro amor, que é a expressão de toda a bondade, que é a expressão da paciência, que é a expressão da contínua vontade da ação de Deus em nossos corações. Que você seja abençoado, que eu seja abençoado hoje e sempre. Agradeço a sua presença em luz e amor, e que possamos gradualmente ascensionar, devagar, com calma. Ainda há tempo, apesar do tempo estar se findando. Até breve. Vou desligar aqui, dá licença.